conselheira do Conselho Municipal de Saúde, do CONUSA, do CONDIM também, né, do Direito da Mulher também, né, e está aposentada aí. Então, já que a gente está aposentado, né, a gente vem para estar ajudando um pouquinho aí, a contribuir um pouco, né, que nos cabe aí com relação à comunidade. Então, cabe a nós aí, de repente, ir atrás de mais 2 suplentes, né, para estar diversificando também e ajudando aí também, né, nas várias opiniões. Né? Então, fico bem feliz que, né, se aceitar o nome dela, mas que ela vem para contribuir também, né. Então, estamos aí. Acho que é isso. Quer fazer uma fala também, professora Cléo? Nossa, sim. Eu, além de estar aqui, pertencer a esse colegiado, eu tenho também uma pessoa muito grande para essa instituição. Enquanto professora da rede pública, eu sempre tinha como instrumento trazer os meus alunos aqui para fazer a apresentação do Instituto, para apresentar para eles o nono ano, né? Para apresentar para eles as possibilidades, né, do ensino médio. Tem muitos alunos, ex-alunos que estão aqui devido a gente trazer aqui para mostrar, né? O aluno do nono ano, ele sempre tem muitas dúvidas, né? E cabe a nós, professores, fazermos esse apontamento para eles e mostrar outras possibilidades, né? De outros ensinos médios, ensino médio que tem também. Então, o Instituto Federal é uma escola que eu acredito muito na filosofia, na forma de tratar os alunos, né, da questão pedagógica. Eu estou também contente porque eu conheço um pouco do Instituto Federal e eu quero contribuir aqui com o colegiado para a gente tomar as decisões juntos e construir um Instituto cada vez mais forte. Se eu puder falar um pouquinho, né? A professora Cléo, ela sempre nos ajuda também com a conversa com a bancada catarinense. Ela foi uma figura muito importante aí para conseguir, batalhou bastante o ano passado para conseguir a liberação de uma emenda de R$300 mil que a gente teve esse ano, da deputada Ana Paula Lima. Então, ela foi aí que eu conheci ela, né? O diretor era o Posas, mas a gente estava sempre por aí. Então, agradecer, né? E agradecer por ela ter aceitado, né? Ter se disponibilizado a vir. Então, se mais ninguém quiser falar, a gente podia colocar o nome em votação, pode ser? Todos de acordo? De acordo, professor Boni? Vamos fazer essa batina dela, que nem fazem lá no Supremo, né? Fazer uma parte, então, assim, uma fala, né? Acho que a Lua esclareceu toda a experiência que tem na questão educacional, né? Os meus representantes, a gente como sendo um núcleo educacional, tem um nome diferenciado de escola, mas é escola, né? Adquirida com alunos, né? Então, acho que toda a experiência vindo, sendo de pares ou sendo de pessoas, como vocês duas, esses professores que tiveram toda uma bagagem anterior aí, que podem nos auxiliar até mesmo para as decisões que a gente vai ter mais assertivamente daí, né? Que é o nosso dia a dia, né? Foi o dia a dia de vocês enquanto profissionais, né? E agora como conselheiras aí. Essa é a minha fala. Podemos colocar, então, o nome da professora Cléo? Se ninguém se opõe, se alguém se opõe, né? Se manifeste. Se ninguém se opõe. Pessoal, tem só a Sheila. Sheila. O Valente não. Não. Então a Sheila está de acordo. Então, o Valente está esperando a aprovar a entrada dele. Não, cara, então tá liberado. Está em cima. Verdade. Ele tá um tempinho já. Coitado. No confere. Aqui? Aí. Obrigado. Professor Valente, está escutando aí? Dá um tempinho ainda para ele conseguir entrar na sala. Professor Valente?
Está escutando aí, Valente? Sim. Então tá bom. Não sei se você escutou, a gente colocou aqui em votação o nome da professora Cléo Comunello como membro externo do colegiado. Se você também estiver de acordo, aí é por unanimidade a escolha do nome dela. Mas, em princípio, eu estou com o suplente, né? Acredito que... Não, é que o Valente não está aqui. O Douglas. O Douglas não está Douglas aqui. não tá? O Douglas não está, então entra você. Não está o Douglas nem a Sabrina. A Sabrina também não? Porque eles acabaram não me avisando? Ok. Então, ainda bem que você está aí. Também não me oponho, não. Então, por unanimidade, eu não sei se a Beatriz chegou a trazer o termo de posse. Trouxe, né? Então, para você não se assustar, né, Cléo? As reuniões têm sido bem tranquilas, bem... E é sempre assim... A gente sempre preza assim, bastante assim, pela questão democrática, né? E quando acontece alguma coisa que foge da nossa alçada, ou a gente volta e corrige, como é a última pauta de hoje, né? Já é a terceira vez que ela vem, a gente teve que perguntar para a Procuradoria, para a Secretaria Executiva, mas a intenção é sempre se acertar, né? E quando a gente, por algum motivo, a gente não acerta, a gente pega e tenta corrigir o mais rápido possível e buscar sempre amparar legalmente, né? Então, para a segunda pauta que a gente tem hoje, então, parabéns para a professora Cléo, né? Agradecer a disponibilidade. A pauta da aprovação do PAT 2026, a Ângela, que é a nossa administradora, ela pediu ontem, ela mandou um e-mail para a lista do colegiado pedindo para tirar de pauta, porque o que aconteceu? Essa semana veio o orçamento que a gente vai ter pro ano que vem, e ele foi reduzido. Então a gente trabalhou no PAT com um valor e vai vir menos. Então a equipe do DAM vai ter que trabalhar de novo em cima ali dos projetos, e aí a gente vai ter que fazer a aprovação na última reunião, que eu estava doido para cancelar ela, que é 18 de dezembro. Aí eu acho que a gente vai ter que teremos que tê-la. Eu ainda falei, Beatriz, tomara que não tenha pauta, né? Porque 18 de dezembro está todo mundo já no ritmo de férias, mas vai ficar o PAT para a gente ter que aprovar. Tomara que fique só o PAT, né? Mas foi justamente por causa disso. A gente teve uma reunião dos diretores gerais a semana passada na reitoria. Causou até para mim assim, um certo desconforto, sabe? Vou trazer aqui porque o campus Itajaí, ele tem um orçamento um pouco maior do que outros campos que têm o mesmo tamanho, alguns campos até com mais alunos, então com orçamento ali em torno de 2.400.000 a 2.700.000, é o caso de Gaspar, de Joinville, São José, eles têm mais alunos que a gente, mas são campos... São José não, que é um campus já mais velho, mas tem mais professor do que era para ter. Então, quando vai dividir essa fatia do orçamento, o que eles levam em consideração? Se o campus ele já completou 4, então o Itajaí não completou, a gente tem 80% dos docentes, então é difícil a gente competir com Florianópolis, com São José, que já está com o quadro completo. Então, eles conseguem ter mais alunos porque eles conseguem colocar mais cursos. Então, esse é um critério para os campos receberem um pouco mais. E outro critério, ele vem lá da matriz conífica em relação aos cursos que cada campus ministra. E aqui a gente tem os cursos da área de recursos naturais, que são cursos que têm uma bonificação do governo. Então, os alunos ali do curso técnico em recursos pesqueiros e aquicultura, eles na matriz conífera, eles contam 2,5. Então, vamos supor, para cada R$1 que de um curso de mecânica recebe 2,50 do curso de recursos naturais. Porque o governo entende que os cursos de agropecuária, de recursos pesqueiros, eles têm muitas práticas em campo, e isso aí faz com que o curso seja mais caro. Para nós isso é bom, porque aqui o recurso ele não é dividido por curso, que nem era até no início, né, Elisado? Hoje não, é dividido para todos
recursos do campus, né? A gente entende que alguns anos a mecânica vai precisar comprar um equipamento mais caro, então aloca um recurso maior para eles, no outro vai ser a elétrica. Então, assim, as áreas elas não brigam, assim, tem um consenso bem bacana em relação a essa distribuição do orçamento aqui. Nem sempre foi assim, mas já por um bom tempo está muito tranquilo, muito, assim, a gente chegou num amadurecimento bacana. Mas mostra a importância de ter esses cursos até para nós, né? Então, quando eu fui questionado lá na reitoria, por que você tem um orçamento maior do que a gente? Com menos alunos, né? Então, a gente conseguiu mostrar que era por causa disso. Mas os diretores, eles querem rediscutir os critérios para 2026, não adianta mais, mas para 2027, rediscutir para que vai diminuir o nosso, para aumentar o deles. Então, a gente tem que estar sempre preparado para isso e sempre buscando apoio aí de empresas, dos parlamentares, para a gente estar complementando esse orçamento, que é também uma coisa que eu acho que estava em construção, que a gente está conseguindo. Então, a aprovação do PAT, todos são de acordo, a gente passar para a próxima. Então, por unanimidade também, a gente passa a aprovação do PAT para o próximo. Terceira ponto de pauta, não está na ordem, né? É a aprovação de referendo. Eu tive que aprovar de referendo o calendário acadêmico 2026, porque os servidores tinham que marcar as férias. E os professores só podem marcar as férias no período de férias dos alunos. Então, tinha data, né? Eu vou passar para o professor Elisaldo. Vou tentar abrir aqui para a gente poder ver. Ele já está no campus, no site? Uhum. Ó, então. Aqui fica aqui também para todo mundo aprender, né? Se a gente entrar no campus Itajaí, no site do campus Itajaí, a gente vem aqui em estudantes. Aqui tem todos os horários dos professores, ó, horário de aula e tem os calendários acadêmicos. Isso é super importante para todo mundo. Então, tem o calendário 2026 aprovado de referendo, que é esse que a gente vai ver. A gente aprovou de referendo, mas tem que passar pelo colegiado. Então, eu vou passar para o professor Elisaldo, que é nosso chefe DEF, fazer a defesa. Então, houve a aprovação da instrução normativa para a realização do calendário 26 no dia 20 de outubro pelo Consul. Então, a partir do dia 20 de outubro, o colegiado de ensino, nesse momento aqui no campus, começou a elaboração para as relações de ensino para o próximo semestre, onde a gente conseguiu findar, né, após os questionamentos, no dia 31 de outubro, onde que foi encaminhado ao DIREM, né, que é o Colégio de Gestores da Educação na FALEM, né, para verificar se estava tudo correto a nossa distribuição dos dias e horários. Como todos os campos, os 22 campos estavam nesse inteirinho de aprovação aí dos calendários, então acabou no mesmo período demorando um pouquinho para retornar ao Os copinhos já são deles, né? Com a aprovação. Ele retornou dia 11, deu uma alteração, tá? No mesmo dia 11 eu retornei à direção de ensino da reitoria a alteração, e no final do dia 12 de novembro retornou com tudo correto para a gente poder avançar. Como havia um prazo, que tem a mesma questão do agendamento das férias, que era os critérios, nós tínhamos prazo até o dia 24, para o agendamento dos professores também, e muitos outros servidores da linha educacional. Eu solicitei ao diretor uma aprovação de referendo, para que eu pudesse publicizar o calendário. Né? Então, aí foi feito. Né? Então, está desde então, do dia 14, dia 14, que precisou ele, né? Onde que a gente tem o nosso período de férias em janeiro, até dia 6 de fevereiro, dos docentes e discentes, onde que no dia 9 de fevereiro, né, inicia, que é os quadradinhos rosas iniciais lá. É uma semana de preparação pedagógica, reuniões de gestão que vão ter aqui no campus. E o semestre realmente inicia no dia 19 de fevereiro, né, após o carnaval. Indo até julho, dia
esse dia 15 de julho as aulas e dia 17 de julho o semestre com o encerramento do lançamento das notas. Então a gente fez essa manutenção para o primeiro semestre. Temos o feriado, as férias de julho, daí, né, ali do dia 20 de julho a 31 de julho, reiniciando o segundo semestre dia 13 de agosto, né, e finalizando dia 19 de dezembro. Essa composição acaba, para nós cumprirmos 100 dias letivos em cada semestre, né, acaba tendo que no primeiro semestre nós vamos ter 2 sábados letivos, e no segundo semestre, 6 sábados letivos. Sim. Esses sábados, eles são mais diferentes na quantidade de feriado que cai em dia de semana, Exatamente. né? Não é mais em relação à festividade da... Não, a greve encerra esse ano. A greve encerra esse ano, mas até que o segundo semestre, por ter mais feriados, acaba tendo, são 1, 2, 3, 5 feriados, né, que tem no segundo semestre, né, e daí, por questão de dias, acabou dando isso. Aí já foi feito, você já vem... Vai ter, na verdade, no primeiro semestre, no segundo semestre, não tem nenhum recesso ainda com emenda. Mesmo assim, ali, por exemplo, dia 12 de outubro, né? Ele tem um dia rosa ali, que é um dia que nós precisamos ter no mínimo 4 dias por semestre de preparação pedagógica. Então a gente colocou ali como Mas esse dia, uma pergunta é, o bom aqui deu quase um feriado, na verdade só deu um feriado na quinta, então por isso que já teve aquele recesso também na sexta-feira, dia 5 de junho, né? no primeiro semestre. Do primeiro. Porque senão a gente até quer o mesmo problema de os ônibus que vão ser levados. Sim, não, Não tem esse emendado, não. Não, foi organizado esse, e lá no dia 20, né, de março, do primeiro semestre, de abril, 20 de abril, né, que é um recesso. Então, no primeiro semestre tem 2 recessos. Na sexta e na segunda. Na sexta e na segunda. Então, ali já foi estabelecido ali, porque são dias que acaba a gente não tendo o trânsito de estudantes. Não ficou quarta-feira de cinzas, que tornou uma polêmica, um estresse com os técnicos. A quarta-feira de cinza, que nós estávamos conversando... Eu tenho uma sugestão, né, referente à quarta-feira de cinzas, que seria o quê? Tem algumas manutenções preventivas, né, que devem acontecer ao longo do ano. Por exemplo, limpeza de caixa d'água, detetização, desratização. Isso é obrigatório a gente fazer. Muitos campos, eles já fazem isso. Porque é um dia, a quarta-feira de cinzas é um dia que não tem aula. Então, a gente já não tem aluno. Então, se a gente conseguir, isso eu não posso prometer, né? É só uma ideia, né? Mas como outros campos conseguem fazer, ver com a Bárbara, ela vai voltar agora segunda-feira, se a gente consegue agendar uma dessas manutenções preventivas para quarta-feira de cinzas, aí vai vir um servidor responsável, pode vir eu, o Potter, alguém do DAN, e os servidores, eles fazem remoto, porque normalmente é das 2 da tarde às 6, são 4 horas só. Porque 2014 para cá, todo mundo tinha uma portaria que era todo mundo das 14 às 16, os técnicos. Sim. Depois de um tempo mudou, quem trabalhava de manhã não precisava vir, quem trabalhava à tarde à noite tinha que vir. A briga começou aí. Sim. Isso é um dia, porque uns têm que trabalhar e os outros não. E aí continuou assim. Então, os técnicos sempre têm esse problema e pediram para ver o que dá para fazer para não acontecer isso. Ou todo mundo trabalha. Porque no caso dos professores, eles tiram como hora de preparação e muitos não vêm pouquíssimos. E aí quem tem que bater ponto vem. Aí fica uma coisa bem desagradável mesmo. Porque quem trabalha de manhã não vem, mas quem trabalha à tarde à noite tem que vir, quer dizer, é um dia normal. Mas eu acho que a gente vai conseguir. Você, Potter, que está sempre ligado com essas coisas aí, eu acho que é possível, né? A gente tem bastante tempo para programar isso ainda. Nós estamos em novembro. Eu já trabalhei no DAN, eu sei que não é tão fácil assim, porque a gente depende da data deles.
Mas a gente tem tempo, né? Para a gente já chegar e já tentar planejar agora, né, Foi Potter? uma coisa bem... Por isso que eu falei, a gente tá em final de novembro, né? Mas eu acho que ainda a Bárbara chegando segunda, a gente já aciona ela para ela poder correr atrás. Não consiga. O que vai ser feito? Aí a gente vai ter Vai que... acontecer. Ou todo mundo vem como era assim. aí a gente vai ter que seguir, a gente vai ter que ver qual que é a normativa da reitoria, né, Débora? Não tem Se o campus tiver autonomia para poder Campus fazer. tem autonomia porque teve campus que já, por conta desse problema dos técnicos, fez dia normal, não teve isso de começar às 14. O pessoal trabalhando normal. Então, Das 8 até as... normal, horário normal. Então, o campus tinha a prerrogativa de... Né, Sim. de decidir. Só para a prefeitura não ficar esse... Vamos tentar fazer então dessa forma. Isso. Caso não Caso dê, não seja possível. A gente já tenta o quanto ou antes. todo mundo como era, todo mundo das 14 às 16, ou um dia normal, né? Para não Sim. ter esse problema entre o técnico. Essa divisão. Sim, não, isso é muito ruim. Assim, a gente tem que fazer tudo para a gente evitar a divisão. A gente tem que unir. E, infelizmente, às vezes acontece, né? É comum que são duas carreiras diferentes. De manhã não trabalhava, de manhã não trabalhava. Sem esbarrar na ilegalidade. Sem esbarrar na ilegalidade. Às vezes, libera todo mundo pelo jeito que você quer. Por isso que eu estou falando aqui, eu estou falando assim, não estou prometendo nada, mas assim, essa questão das manutenções, porque ninguém vai deixar de trabalhar, mas vai fazer remoto, entendeu? No dia. E vários campos fazem isso. Então, assim, até já foi questionado para a gente, você acabou de falar que você também já tinha pensado nisso, né, Potter? Várias pessoas já falaram, pô, São José faz, não sei. Então a gente tem que usar também das coisas para o benefício da gente. A gente não vai comprometer as aulas, que eu acho que é o que a gente tem que tomar mais cuidado, então não tem problema. Então, a gente podemos colocar em votação, então, a aprovação do calendário? É bem tranquilo, né, gente? Veio da reitoria. Esse ano vai ser o ano de assim, quem quer trabalhar, trabalha tranquilo, que vai ter feriado de sexta-feira, de segunda. Diferente desse ano. Esse ano foi... Foi só uma parte feita em eleições e Copa. Nossa! Esse negócio da Copa, a gente vai ter que chegar aqui uma hora e a gente vai ter que pensar. Vai ter que chegar com antecedência, porque isso vai... Mas muitas vezes a gente segue a tendência da reitoria. Vem instrução. Já veio a instrução da MGI em outras formas também. Vamos esperar a instrução. Pessoal, eu só queria acrescentar aqui que nesse material gráfico aqui do calendário tem um errinho meio que eu não me ative na época, nem aqui, que em outubro está com 3 dias 14. Eu só tenho que fazer essa alteração. Pela digitação. Está com 3 dias 14. Eu fui alertado por um colega e estava trazendo. Vai, Isso, no dia isso. 14, volta pro dia 14 para mim. Só tem que fazer essa alteração ali. Aprovamos o calendário, então, com essa alteração do professor Lizardo. Quem é de acordo, permaneça como está. Então, aprovado por unanimidade. O Valente e a Sheila ainda estão escutando aí? O Paulo aqui. Paulo. Sim, Sim, também botei já ali aprovado. Quando você tirar os 2 dias 14, só deixar um. Até você bravo, Não, é 14, 15, 16. 14, 14, 14 e 17. isso. É só tem que. Não, só queria entender, porque Aonde? eu não consigo enxergar também Isso. a idade, né? Acho que alguma coisa na hora de copiar a cor, alguma coisa. Aí agora vai chegando aquela hora assim que eu começo a ficar com agoniado. Taquicardia. O trabalho tá carregando. Não, porque eu até brinco, né, cara, que as reuniões estavam vindo assim, tão tranquilas, né? Aí chegou o dia da aprovação do edital para coordenações, que era já para estar... Acho que era para ter votado as coordenações. E aí pegou e... Se todo mundo não está de acordo, então não era para ter votado. Tá? Mas assim, mas foi que nem eu falei nas outras reuniões. No final foi melhor para mim mesmo, como diretor, foi melhor ainda, porque a grande preocupação que a gente tem, e o Boni viu esses dias quando a gente ficou sem coordenador da mecânica, a Débora também, é que as pessoas não querem. Então, assim, pelo menos até o início do ano, os que estão vão continuar, entendeu? Então, eu não preciso me preocupar, vou sair de férias tranquilo. Aí começa o semestre que vem, a gente tem até lá para poder fazer também todo um trabalho motivacional, e aí os alunos também, né? Lá na engenharia é mais tranquilo, porque o pessoal tem um acordo e vai fazendo uma rotação entre eles, né?
nos outros cursos, quem sabe a gente tem que fazer isso, porque todo mundo um dia, todo mundo assume. Querendo ou não, né? Mas aí todo cara é igual o presidente do Supremo, né? O cara sabe que vai chegar a hora dele, né? Então isso é bom. Então, para nós foi isso. Na primeira votação do edital, eu pensei que ia ser bem tranquilo também e acabou que ele teve várias dúvidas, né? E eu acho que hoje, pelo menos, a gente consegue votar de uma forma muito mais clara e algumas coisas que a gente não tinha dúvida no dia acabou vindo na resposta lá do procurador e da secretaria executiva também. Então, eu acho que qualificou o nosso edital. Onde que eu digo isso? Na questão, que é uma questão que não era dúvida, que ia passar e que a gente ia aprovar, sem nem perceber, porque desde que o campus é campus, vem sendo assim. Algumas coordenações, elas eram destinadas, só podia alguns tais ligados ao DEP, ou alguns tais ligados ao DAN. E a gente nunca pensou que isso não podia ser assim. E agora, então, veio no parecer, e veio também antes, falando que, pela lei, só coordenações de curso tem aquela reserva que só pode docente, e as demais tem que ser aberto para todos. Então, assim, é uma coisa que não era dúvida e acabou que agora, obrigatoriamente, tem que ser mudado no edital. Então, vai ser aberto para todo mundo. Para nós que somos gestão, que nem eu falei aquele dia da primeira votação, isso é bom porque isso aumenta o número de pessoas que podem se candidatar a alguns cargos. Se bem que eu acho que não vai fazer muita diferença também. E uma preocupação que principalmente os técnicos tinham, a Bárbara trouxe no dia, nossa, mas um professor que não sabe nada ali da área, o cara não vai se candidatar. Então ali, até falado, eu acho que na nota lá mas assim, é falado lá na nota da secretaria, da diretoria executiva, que a pessoa tem que ter até uma certa razoabilidade na hora que ela vai dar o nome dela para ocupar um cargo, porque ela tem que entender que ela, não é porque ela pode legalmente que ela preenche aqueles requisitos, tem que ter um certo nível de conhecimento, uma certa bagagem, né? Então, e aí veio eu acredito que todo mundo deve ter lido ali do procurador o parecer, mas inclusive fala lá no final lá do parecer do procurador que caso algum servidor não consiga desempenhar aquela atividade que ele foi eleito, a direção pode a qualquer momento estar exonerando ele, né? Espero que isso nunca aconteça, né? Porque isso é uma coisa muito desagradável, né? Mas ontem até a Bia deu risada, né, Bia? Ela falou, daqui a pouco você vai me exonerar daqui. Claro que não, né? Só a gente brincando, a Beatriz é super competente. Mas acabou vindo essas outras coisas que o cara falou, pô, mas nem perguntou isso para o cara, ele tá respondendo. Mas ficou, antes de passar ali para a Larissa, né? Ali no parecer do procurador, muito parecido, só que escrito de uma forma mais difícil, né? Que às vezes o cara tem que olhar o que aquilo significa. Mas eu tive o cuidado não sei se eu tive o cuidado, eu me senti na obrigação de sair daqui na terça-feira passada e até lá na procuradoria na tarde. Eu até encontrei o Elisado lá que estava em reunião, tarde da segunda ou terça-feira, né, Elisado? Terça-feira à tarde eu saí aqui do campus e fui lá para tratar de dois assuntos, que era questão do professor de português, que a gente tá aí, tem um problema, que a gente tem que resolver na DGP, e a questão do procurador, porque quando a gente mandou a primeira mensagem, ele não entendeu, ele devolveu o processo que ele falou que ele não entendeu. Aí eu peguei e fui lá para sentar com ele, inclusive encontrei com a Michelle também no corredor. Ele estava no corredor, na hora que a Michelle passou, eu estava explicando para o procurador o que era. Falei, ó, doutor, é tal e tal coisa. Então depois fui lá na sala dele, expliquei para ele de novo, fiquei cobrando dele o parecer, e fica chato a gente ter que ficar cobrando, mas eu falei com ele, tem a reunião do colegiado, já era para ter mandado, e ontem à tarde foi tardio, mas veio, né? Então, acho que é importante a gente votar, mas ali fala, né, novamente, que os cursos que têm direito à FCC, porque a gente também não perguntou isso, porque a gente já sabia, só pode os cursos regulares de
graduação, especialização stricto sensu, de tecnologia, né, os tecnólogos e os integrados, e os técnicos, né? Os demais cursos, que a nossa dúvida era o CNPMAC, que coordena cursos FIC e a pós-graduação, se não tinha FCC, mas se o regimento, que é o caso do nosso campus, o regimento permite que seja um FG, mas nesse caso, pelo parecer, pelo que eu conversei com ele, continua sendo uma função específica do professor. O que eu conversei com o procurador lá no dia? Eu falei assim, procurador, doutor Roberto, ficou claro para a gente que o CNPMA, mesmo se não fosse o FIC, pela forma que está escrito no regimento, professor, nossa dúvida está agora mais voltada para pós-graduação, porque está uma coordenação de pós-graduação. Aí perguntou, quantas pós-graduações tem lá? Só tem uma. Aí ele falou assim, então, a pessoa que é o coordenador da pós-graduação, obviamente, ele ainda falou assim, obviamente ele está coordenando essa pós, ele não tem outra coisa a fazer do que ser o coordenador daquela pós. Não faz sentido o Elisardo ser o coordenador da pós e ele ter que passar por encargo para mim coordenar a pós, porque aí não tem o que fazer. Entendeu? A gente tem uma pós-graduação apenas, que a coordenação desse curso tem que ser um professor. E se, igual agora a comissão que está fazendo a revisão do regimento, trouxe a proposição de levar a coordenação da pós-graduação junto com a coordenação de pesquisa. Nesse caso, o coordenador de pesquisa vai ter que solicitar para a direção que um professor do curso, por encargo, que é igual o procurador fala, ele seja o coordenador da pós. Mas hoje não é assim. Hoje nosso regimento tem uma coordenação de pós, onde a gente só tem uma pós-graduação. Então, pelo que ele falou, e lendo ali, entende-se que esse coordenador da pós ele vai ser o coordenador daquele curso de pós. Então, o que eu tinha para falar isso, em cima da leitura ali do parecer, as outras coisas eu acho que não vem ao caso a gente discutir aqui, ele falou de hora time, isso aqui nunca entrou aqui na discussão, não vem ao caso, né? Acho que a gente tem que se ater para o que está no parecer e que diz respeito ao edital que a gente tem que colocar, né? A Beatriz mandou, mas ali um cronograma novo do edital, né, Beatriz? Não sei se você quer mostrar aqui para o pessoal também depois, mas acho que, assim, a princípio vai ficar para o ano que vem, né? Não tem começar agora, né? A gente já vai entrar de férias, é melhor começar a deflagrar o processo ano que vem. Isso. Mas eu sugeri, eu não sou da comissão, né? A gente pode devolver isso para a comissão trazer e a gente votar no dia 18. Os inscritos, Larissa, Débora. Bom, essas reuniões que tiveram anteriores a essa aqui foram um pouco mais cansativas, porque a gente ficou levando mais para frente a mesma pauta, mas apesar de tudo, apesar dela estar meio clara lá, mas a gente ainda levar para frente, foi importante para no futuro a gente se preparar, porque eventualmente vamos ter mais cursos, se tudo der certo, mais cursos de pós-graduação, então isso daí é bom, isso que a gente já está preparado para lá no futuro não ter esse mesmo embargo de, meu Deus, pode, quem pode, não pode, o que deve fazer, não. Então, acho que as reuniões elas só tem que ser um pouco mais calmas, mas acredito que a gente está fazendo um bom trabalho. Somos colegas novos, todo mundo está se conhecendo. Tem pessoas aqui que eu nunca falei na vida, tem pessoas que eu falo toda vez que eu vejo, mas é importante isso, a gente se entender e a gente entender também não levar para o coração. Ninguém te leva para o coração, porque a reunião a gente está tomando decisões em prol dos estudantes, dos servidores e do campus em si. E no futuro a gente vai melhorando. A gente tem pelo menos mais uns 2 anos aí para terminar isso. Esse é o sentimento que eu tenho. Débora. Na questão de pessoas, eu sempre tento fazer isso no setor aí, porque eu lido direto com os servidores, e às vezes dá certo, às vezes não, no sentido de que eu posso até discutir com o Benjamin aqui uma situação que eu acho que está errado, ou eu acho que está certo, mas eu estou discutindo com ele uma situação. Discordo, concordo, saímos daqui e a gente continua conversando. Não é que ocorre. Geralmente lá, são as pessoas que tu discute com o servidor uma situação que está errada e tal. Ele leva para a vida, ele não te cumprimenta mais, ele não fala mais contigo. Eu acho tão errado isso, gente. Se a gente saber separar, eu estou brigando contigo aqui,
da situação daqui, não estou brigando contigo. Ali fora, a gente continua, e é muito difícil, né, as pessoas conseguirem separar. Mas como a gente trabalha, e a gente vai trabalhar eternamente com os mesmos, cara, só essa pessoa vai de remoção, é diário que a gente convive. Então, é muito ruim ficar olhando a cara do colega, tu não falar mais com ele. Às vezes, pessoas que tu conhece há anos, porque tu discutiu uma situação que tu discordou daquele momento. Né? Então, a nossa, sim, às vezes, dá naquelas olhada, mas é o pessoal entender que a gente está discutindo um determinado assunto, não está brigando com a pessoa, né? Mais ou menos não é uma coisa pessoal. Isso, mas é bem complicado. Mas isso era uma coisa, né, Débora? Assim, os alunos, eu não sei se eles sentem isso da forma que a gente sente, né? Isso é uma coisa que estava vindo e estava só piorando aqui no campus. Então, assim, estava falando com a Márcia ontem ali da secretaria, assim, ó, todos nós somos gestão. Então, todo mundo tem que lutar para que a gente tenha um ambiente de trabalho melhor. Isso que a Larissa, que a Débora falou, isso é muito importante, gente. Aqui é nosso ambiente de trabalho. Os meninos estão estudando, mas na hora que coloca ali profissão, estudante. Então, o trabalho deles hoje é estudar, né? Então, assim, ó, a gente está discutindo ideias aqui. Cara, acabou isso aqui. É que nem eu falei, tem hora que a gente vai votar e vai ganhar, tem hora que vai votar e vai perder, mas o que vence sempre é a democracia. E na hora que acontecer, que nem a gente votou e começou a ter indagações lá na direção, aí eu fiz uma consulta. Porque aquele negócio começou assim, mas não é porque não foi o que eu queria e não tem o que eu quero. Não tem absolutamente... Do jeito que for, para mim tá bom, cara. Fica à vontade. Sobre isso, depois o bom. Os técnicos ainda, a gente ficou com dúvida para ver se consegue esclarecer, pelo que o procurador falou. O entendimento é ok, o CNPq não pode ser FCC porque não são cursos como ele colocou aqui, né? Tecnológico. Isso. Não tem FCC, né? Ele é SOFIX, então ele é uma FG. Então, em ser uma FG, ele teria que ser aberto para curso. Não, Débora, porque é uma coordenação de curso. Mas não é curso que está enquadrado para que seja só docente. Não, mas não. Que possa ser coordenador. Porque não está essa escrita jurídica, entendeu? Mas assim, eu tive a oportunidade de conversar com ele, conversei lá com a professora Ana também. Inclusive, aí foi a hora que ele falou, porque assim, tanto faz a pós-graduação Lato Sensus e o curso FIC, eles entram igual, entendeu? Os dois não podem ter FCC. Mas eles são coordenações de curso, independente da modalidade do curso. Como é que fica a FG que diz que é aberta para todos, sendo uma FG2? Não, mas a FG não é aberta. Quando a FG ela é destinada a uma coordenação de curso, ela só pode professor, só pode docente. Não está escrito que isso é só para o curso. É isso que a gente não está entendendo. O que foi me passado. Se ele é um curso FIC, ele não é um curso regular. Então, ele não é exclusivo para docente ser coordenador. Não, só por... Assim, ó, onde todo mundo que me falaram, assim, coordenação de curso, apenas docente. É uma função exclusiva de docente, né? Coordenar aqueles curso. Cursos que estão aqui do procurador fala. Não, aqueles, eles estão... A lei, eles têm uma FCC. As demais, se o regimento interno permitir, que é o caso do nosso regimento que permite, uma FG, aí também continua essa prerrogativa de como são coordenações de curso, só professor. E, inclusive, quando não tem, aí isso está escrito aí, no parecer, quando não tem FG, tem que ser um encargo. A direção vai fazer um encargo, né? E aí também só pode professor. Eu não posso dar um encargo de uma coordenação de curso quando não tem FG, que é o que vai acontecer com a pós na hora que mudar o regimento, entendeu? Se for do jeito que as meninas falaram, aí o coordenador da pós, ele vai ter que ser um encargo, falou. Vai ter que ser um encargo, mas também a gente só pode dar esse encargo para docente. Para mim ficou bem claro, assim, mas é porque talvez eu conversei pessoalmente. Mas essa dúvida pelo fator da FG, e pelo curso FIC. O Boni primeiro, depois o Potter. Não, eu estava escutando as primeiras falas, né, sobre a questão da gente entrar em consonância em relação aos nossos assuntos, mas eu acho que a gente tem que ter uma
bom senso e uma certa questão razoável de entender que essas discussões elas precisam ter fim. Porque também, se a gente não tiver essa razoabilidade e entender que tudo tem que estar tirando, né, tricotando com o procurador, a gente perde crédito como colegiado. Então, eu acho que a gente precisa, muitas das vezes, aí eu digo, quando você diz para não colocar o coração, eu também digo, não vamos colocar o coração, porque às vezes a gente quer que as coisas sejam de uma forma, mas as coisas não são, por uma questão legal, por uma questão de parecer. E quando às vezes a gente coloca muito coração, a gente não quer enxergar, por exemplo, que esse assunto já esgotou. Esse assunto já esgotou. Não, quando ele fica na dúvida. Pois é, mas aí que tá. Mas tem gente que tem dúvida, eu não tenho mais dúvida sobre esse parecer. Aí é uma dúvida subjetiva. Quando é assim, a gente bota votação. Quem tem dúvida, vota sim. Quem não tem, então... Porque a gente precisa caminhar. Esse assunto já praticamente, a gente já colocou em prejuízo. E a gente tem que ver o tanto de prejuízo que esse assunto já levou. A gente já não consegue mais fazer edital esse ano. A gente vai jogar para o ano que vem. E aí a gente ainda vai botar mais dúvida nisso. Eu acho assim, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Eu acho que a gente precisa ser efetivo. Dar efetividade para isso aqui. Agora é que eu digo, vamos tirar o coração um pouquinho. Mas Né? não do coração. Não, eu estou falando... É o segmento que a dúvida... Do coração, eu estou falando do que a Bruna falou aqui, não é para você. Sim. Eu estou falando que está na hora da gente começar a entender, porque para mim está muito claro esse parecer. Não, Entendeu? o nosso segmento tem dúvida por conta... Tudo bem, é por isso que a gente rompe isso como? Quando? Quando a gente coloca em votação. Ah, sim. Porque se o segmento tem dúvida, os docentes não têm, entendeu? Então, assim, eu acho que é por isso que, às vezes, o caminho da votação é o caminho mais interessante, porque as convergências podem não ser totais, e como você falou, mas se tem gente que está discordando, a gente tem que tirar dúvida. Não, quando tem discordância, votação. Vence a maioria. É assim que funciona. Não, se eu fui vencido, beleza, eu fui vencido, não concordo, mas eu fui vencido. Vamos para a próxima. Porque senão não anda. Mas mesmo assim, gente, assim, a gente tem que... Na administração pública tem um negócio lá que fala que quando tem um erro, ele tem que ser corrigido. A gente colocou em votação isso aquele dia. E se constatou o erro depois, por isso que foi atrás de parecer. Então a gente está aqui hoje, na verdade, fazendo uma correção. Assim, que não tem problema nenhum também, porque nós somos seres humanos, entendeu? Eu fui até para casa alguns dias assim, com um sentimento assim, de frustração por talvez não ter conduzido a reunião da melhor forma, mas eu também não tinha o que fazer, entendeu? Porque eu acho que todo mundo tem que falar e todo mundo vai votar no que acha que tem que ser. Mas é um assunto assim, por isso que eu falei, chega a dar taquicardia no cara, mas eu acho que qualificou, foi o que a Larissa falou, qualificou bastante assim, a discussão. Resolver agora para no futuro esse mesmo questionamento não perpetuar, porque é melhor a gente ter essa dor de cabeça de ficar perguntando nesse momento, Lógico. atrasa. Mas agora, do que daqui a 1, 2 anos, essa pergunta voltar e ficar mais 3, 4... Não, e a própria questão do edital que estava vindo sendo errado, né? Potter, por favor, Potter. Eu tô quietinho aqui. Você é muito educado, né, cara? Quando ele fica quietinho, Tem que estar pensando. Não, tô pensando. Bom, como a Débora falou, a gente está representando um segmento. Então, por ser bom a gente pensar antes de falar, e até foi bom esses minutinhos. A dúvida que ficou ao ler, assim, FG ficou claro que é para qualquer um dos... Isso. Todo mundo. FG é uma coisa que qualquer um pode se candidatar. FCC, somente docente. Sim. Há algumas situações onde, aqui no campus, a gente tem do CNPMAR e tem mais uma que é a do... Da pós? Da pós. Da pós. Que está como FG, certo? E aí a gente está tendo dificuldade de explicar para o nosso segmento por que essas aí agora a gente vai restringir. Mas aqui, Potter, o Valente colocou aqui, tá lá no parecer. A coordenação de curso constitui função privativa de docente, sendo esta a única restrição de elegibilidade prevista no regimento interno. Entendeu? Então, assim, aqui não fala que é qual curso, são todos os cursos. E, assim, isso é um negócio que fica um pouco claro, porque, assim, é complicado o TAI, que não tem contato na sala de aula, ele coordenar um curso se ele não tem contato com o professor. Por mais, assim,
vou pegar ali o Fabiano, que é um técnico de laboratório, entendeu? Ele tem contato com os alunos? Tem, mas ele não assim, ó, ele não conhece os alunos pelo nome, ele não tem aquele contato que o professor tem todo dia, entendeu? Será que já está sendo excludente? Porque você já está representando a categoria. Sim. Então, como é que a gente vai construir um edital que seja coerente, dizendo que FG pode todo mundo, com exceção dessas duas? Não, mas é porque essas duas são coordenações de curso, é só isso, cara. Isso está no nosso regime. Então, assim como vai constar isso, eu não cheguei a ver como é que ficou o edital. Eu também não. A Beatriz que é a... Eu posso pegar. Eu começar, peraí. Porque eu entendo que vai ter que ser assim, ó, a FG dessas duas, com exceção, daí. Vai ter que... Não, mas assim, é porque são coordenações de curso. Subentende-se que é só professor. Não é questão de ser FG ou não. Os dois poderão candidatar-se às coordenações de cursos técnicos e superiores quanto à coordenação de pós-graduação e do CNPMA, somente os docentes que têm ministrado aulas em quaisquer as modalidades dos cursos vinculados às respectivas coordenadorias. Então, É igual os outros, não é qualquer professor também que vai, é o professor do curso, entendeu? Ligados ao CNPMA, não é tipo uma elétrica. Não, isso. O professor, quem vota para a coordenação de elétrica, quem candidata é o professor da elétrica. Só quem dá aula no curso. Só quem dá aula no curso. Na pós-graduação, quem dá aula na pós. Não faz sentido que não seja, entendeu? É igual para todo mundo. Acredito que nenhum técnico de setor vai querer ser coordenador CPMA. Essa questão foi levantada porque um técnico, no caso... E foi eu que pedi para ele. Eu que falei com ele, vai lá, cara. Se candidatar. Então a gente ficou naquela dúvida, por isso que a gente... Né, E foi eu que falei, Débora. Eu falei com ele assim, Fabiano... Eu falei, Fabiano, procura a Débora para poder ver se você não pode se candidatar para o CNPMA. Foi eu que falei. Falei desde o início. Só que depois, na hora que a gente foi ver, não dava. Eu falei com ele, Fabiano, não dá. Mas eu só ia fazer uma adendo aqui, que no parecer do procurador, ele coloca que é necessário que tenha FCC para esses cursos. Tanto é que ele usa um linguajar bem jurídico ali, mas ele fala que isso precisa ser discutido depois no consulta e no regimento interno, porque o entendimento dele é que teria que ser uma FCC, né? Daí ele coloca, não tendo isso, vale o regimento interno e as normas do consulta, daí vale aquela norma técnica. Mas o próprio parecer do procurador diz que tem que ser uma FCC. Mas nunca se afirma pelo entendimento vai poder ter uma FCC, porque não é curso regular. Isso, é igual as pós-graduações lá do censo. A não ser que mude a lei, entendeu? O procurador está falando que deveria, mas assim, também não tem. Isso é uma lei federal, entendeu? Apesar de nós oferecermos de maneira regular, eles são considerados irregulares. Irregulares em nível de oferta. Né? Sim, sim. Então, assim, a pós-graduação está... Entrada anual. Está entrada anual. Então, tem uma regularidade. Mas... E os cursos do CNPMA terminam um, começa o outro. Começa o outro, mas é considerado uma questão legal. Não sei, que nem o Boni falou, eu também tenho esse sentimento que o negócio já esgotou, sabe assim? Na hora que eu botar isso aí, eu vou dormir tão feliz, cara. Pode falar, Valente. Opa, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí a todos. Acho bem importante a fala que a Débora... Todos me ouvem, não? Sim, muito bem. Ótimo. Acho bem importante a fala que a Débora colocou ali, né? Nessa questão de que toda a discussão que a gente faz aqui, ela não pode, eventualmente, se levar para o lado pessoal, né? A gente, às vezes, acha que o pessoal acaba se apropriando e tomando a função como algo pessoal, e é sempre importante destacar que a gente, como representante, a gente está na função, né? A gente não é a função. A gente não é coordenador, a gente está coordenador. E tentar desvincular o máximo possível a função da pessoa, né, para que não se crie esse clima de, eventualmente, inimizade que eventualmente acontece, como a Débora colocou. Eu vou tentar colocar um pouco do que eu entendi pelo parecer aqui do procurador, principalmente nos itens ali da conclusão. Ele define algumas expressões e aí divide a classificação e ele no item A, B, C e D, né?
acho que todos os membros do colegiado receberam ele aí, até se o Benjamin quiser colocar depois aí na tela, para que fique claro onde está escrito, a gente poder acompanhar. Mas, em princípio, quando a gente aloca a coordenação de curso, que não é respaldada por FCC, o campus pode redistribuir isso via regulamento, né? Então, assim, uma FG, ela pode ser, via regulamento do campus, ser alocada para várias funções. Algumas funções são né, coordenações sistêmicas, como, por exemplo, a biblioteca, né? Coordenação, sei lá, né, da parte acadêmica, enfim. E, eventualmente, outras FGs, pelo regulamento, estão alocadas como coordenação de curso, que não são resguardadas por FCC. E aí, eu acho que é por conta disso que o procurador coloca a distinção entre o item A e o item B. Ou seja, algumas, acho que a discussão é pacificada, porque quando é FCC, é função de coordenador de curso e, por uma questão legal, já está definida, né? Só que, eventualmente, a gente também, via regimento, aloca uma função FG como se fosse um papel de coordenação de curso. E aí, nessa questão, o entendimento entraria aquela linha B ali, né? Que a coordenação de curso constitui função privativa de docente, sendo a única restrição de elegibilidade prevista no regimento interno. Então, para essa questão de onde que está escrito, né, e qual é a interpretação que ele colocou. Então, se a gente destaca uma FG para a função de coordenador de curso, interpreta-se como o item B. Se é uma FCC nata, que naturalmente só pode ser de coordenador de curso, entraria no caso da linha A. Né? Acho que essa é a interpretação que ele coloca na conclusão aqui. Isso. Eu não sei se ficou claro a distinção, porque uma FG, na verdade, ela pode ser alocada via regimento para várias funções. Né? E, eventualmente, a gente pode alocar uma FG para coordenar um curso. Na verdade, a gente não tem uma... Não tem mais, não vai ter, porque não pode. Não tem FG, isso, justamente assim. Não pode. Tem porque exatamente, porque não é respaldada legalmente, mas não deixa de ser uma coordenação de curso. E aí, como a FG está fazendo o papel de coordenação de curso, a restrição que se coloca não é pelo ponto da conclusão A do parecer do procurador, mas sim pelo ponto da restrição B do coordenador. Ainda que não seja FCC, a coordenação de curso constitui função privativa de docente. Eu acho que para colocar em votação, porque, assim, na verdade, a gente tem que dar para a comissão a gente tem que dar as ferramentas para a comissão como é que chama o nome da comissão? Comissão da escolha dos coordenadores, né? Dos novos coordenadores. Ele tem que passar para eles, assim, quais são as regras que eles vão ter que seguir para poder fazer o edital. A Beatriz já fez um adianto aí, mas ela vai conversar com os demais membros da comissão, né? Ou a gente pode aprovar essa ideia sua, Beatriz, aprovar essa versão sua aqui. Se a gente conseguisse agilizar o processo, né? Porque agora, em dezembro, a gente não vai conseguir fazer nada, mas que a gente consiga, né, agilizar para em fevereiro a gente fazer a publicação, né? E aí para que esses novos coordenadores assumam a partir de 1º de abril. Essa é uma data boa, Débora, para a questão de folha? Sim, para a gente fazer exoneração Tem o período de transição. Hoje, na hora que a Beatriz perguntou, eu pensei nisso aí. Eu peguei e falei assim, não, assim, era bom o pessoal entrar início de mês. Eu pensei nisso, tem que exonerar. O coordenador já rola a ponte, já faz tudo que está faltando. Não deixa nada para Não deixa nada para o outro. Então, assim, ó, de acordo com a ideia da Beatriz, agora só que está nesse computador, não tem acesso nesse aqui. Seria a publicação do edital dia 23 de fevereiro, porque contando que as aulas vão começar de fato... Dia 18. Né, então, aí é complicado, eu falei com a Beatriz queria publicar, isso é super complicado. Antes de ter aluno, antes de ter professor aqui, entendeu? Ninguém nem vai ver. Ninguém nem vai ver, ninguém nem vai se candidatar, entendeu?
Daí seria, então, publicado o edital dia 23 de fevereiro, a inscrição dos candidatos de 24 a 27 de fevereiro, aí recurso para as inscrições até 2 de março, homologação e divulgação dos inscritos 3 de março, campanha, caso haja mais de um candidato, né, seria de 4 de março a 11 de março, uma votação no dia 12 de março, das 8 da manhã às 8 da noite, aí a gente faria por aquele sistema lá, o Helios, né? A apuração seria no dia 12 mesmo de março, a partir das 8 horas da noite, a divulgação do resultado no dia 13 de março, recurso ao resultado até o dia 16 de março e a homologação do resultado final dia 17 de março, daí contando que teria um período ali de transição de uma gestão para outra até o outro assumir no 1º de abril. Mas aí volta assim, para o negócio ficar bem claro, né? A água tem que ficar que nem a água. Em relação ao cronograma ali, eu acho que ninguém se opõe, né? Tá bem, ficou bastante bacana. Em relação ao edital, para a gente poder votar lá a questão. A gente já tinha decidido na outra reunião que a comissão ia deixar o edital pronto para ser... Foi o que a Beatriz fez aqui. Né? Esse edital aqui, Beatriz, vou te perguntar, ele segue isso que foi discutido aqui agora? Ele segue também aquele quadro que a gente precisa seguir de 30%, né, dos cargos de... Não, gente, isso é importante, ó. Tem que ser ocupados por servidores pretos e pardos, né, então tem vagas reservadas para servidores pretos e pardos, para servidoras, né, pretas e pardas, tem uma questão de gênero ali também. Eu tenho uma pergunta, se não completar. Está previsto ali, tá vendo? Esse era o meu maior medo. Bom, a reserva de vagas não implica exclusividade, ou seja, poderão concorrer todos os candidatos inscritos. Entretanto, havendo ao menos um candidato autodeclarado preto ou pardo, será assegurada a prioridade de nomeação dessa pessoa nos termos da legislação vigente. A definição dessa reserva não constitui decisão discricionária dessa comissão, mas em cumprimento de exigência legal, fundamentada em critérios objetivos da política de ações afirmativas da administração pública federal. Isso não é exclusivo de servidores pretos e pardos, mas havendo um é prioridade de nomeação. Mas vamos pegar agora, para a gente poder dar o encaminhamento final, em cima das perguntas que a gente encaminhou para o procurador, que era, eu acho que eu lembro elas de cor, para o CNPMAR e para a pós-graduação, podem outros servidores ou só docentes? Era alguma coisa mais ou menos assim. A gente pode colocar em votação isso, se todo mundo está de acordo, que somente docentes podem se candidatar para as vagas de coordenação do CNPMAR. O quadro já está? Tem que pôr em votação O edital já. O edital do... Eu acho que é melhor botar E aí isso já subentende que isso já está no edital. O quadro já está aqui. Então tá bom. Não precisa prolongar a dúvida. Melhor, obrigado. Posso comentar? Pode. Aqui diz que para o CNPMAR, sim, tem reserva de vaga para pretos e pardos. Mas aí me falou que tem aquela questão que só professores ligados ao curso é que vão poder dar aula. Mas se essa pessoa não é ligada, ela vai entrar? Não, né? Aí não pode. Não E aí o primeiro requisito é ser professor do curso. Tem que ser um professor do curso preto ou pardo. Não, é que a questão racial ela só garante recurso com a lei, né? Ela não vai garantir, por exemplo, o professor Sérgio, eu acho, da engenharia, ele é uma pessoa negra, eu não sei se ele é ligado a centro, eu acho que não, porque ele é da engenharia, mas eu acredito que... Qual que é o Sérgio? Qual Sérgio? Alto, careca, O Chaves, ele é ligado. Ele mas vamos supor que ele não fosse. da mecânica. Sim. Sim. Eu entendo assim. Então, se alguém não concorda então com o edital, vamos lá. Se alguém discorda, se manifeste. Quem concorda, permaneça como está. Então, por unanimidade, né?
por unanimidade, então, o edital aprovado para a escolha das coordenações. Então, a Beatriz, junta com a equipe dela lá, antes de sair de férias. Agora vai ter mais tempo também, que é só o ano que vem. Pessoal, então, vamos pedir uma salva de palmas, então, aí para a professora Cléo, né? Agradecer ela novamente por ter... Ela tá igual minha mãe, quando ela se aposentou, ela começou a fazer trabalho voluntário na PAI, nas Mulheres Artesões. Ela está aqui no Instituto Federal. A cara da Lu ali. Ó, antes de encerrar, o professor Lisato quer fazer um aviso. Por favor, professor Lisato. Pessoal, a gente, apesar de estar no final do ano, vamos ter mais uma reunião já demarcada no dia 18 de dezembro, né? Não deu tempo para esse reunião do colegiado, mas a gente vai ter a aprovação de alguns cursos FIC, que tem que passar por aqui também. Eu já consultei também o diretor com as FIC, que é a formação inicial e continuada. Então, são alguns cursos em parceria com a Marinha, ou em parceria com outras empresas aí também, são cursos novos. E a gente, devido à mudança da legislação interna do IFSC, né, agora somente precisa da aprovação do campus, né, para a oferta. Um curso a gente terminei de enviar, na verdade, acho que foi ontem. Não sei, não recebi não. Participar aqui, né? Possivelmente vou pedir a aprovação aí referendo, porque é um curso em parceria com a empresa, eles estão pedindo para que seja ofertado pelo menos uma turma ainda esse ano. É um curso que vai envolver, ao todo do processo, 800 alunos. É um curso curtinho, não, de presencial, 20 horas. De que é? O de montagem de estruturas navais. Aquele que foi ofertado pelo professor Nilceu e pelo professor Francisco. Uma coisa que a gente sempre falava sobre a questão de campus próximo aqui de Itajaí, o campus Gaspar, que sempre teve uma proximidade com as demandas do município também, né? Então a gente conseguiu ter uma aproximação aí com o setor naval que está dentro do advento das corvetas, fragatas, né? Estão clamando por profissionais com o mínimo de habilitação na área, né? Então a gente vai fazer um curso que as empresas navais aqui da região vão solicitar para os futuros candidatos que têm esse curso, é um curso mínimo. Então, só citando que eu estou encaminhando esse, mais 2 que o professor Rodrigo está terminando de fazer a montagem lá. A gente até vai poder discutir, com certeza vamos discutir esse dia 18, mas só para informar o colegiado, porque eu vou pedir uma solicitação de área de referendo da emergência da oferta. Desse aí, né? Os outros não precisam. Desse aí. Desse de fabricação naval. Então, só mais um informe para vocês. Assim, depois da construção das fragatas, agora foi anunciado a construção de mais 8 navios para Transpetro, para Petrobras Transporte, na cidade de Navegantes, Itajaí. Assim, os próximos 10 anos, a demanda... E isso aí está fazendo um boom de migração de pessoas para cá. Navegantes, a cada ano, está aumentando 10% da população. É uma coisa assim extraordinária. E Itajaí também, eu não sei o número. Mas a gente está com 1.000 vagas de emprego abertas em Navegantes, a maior parte nesse setor. E Itajaí também tem não sei quantas 1.000 vagas de emprego abertas também. Então, as prefeituras estão fazendo feirão de emprego sempre. A gente está sendo convidado, o Elisato está indo representar o campo sempre. Então, assim, é a hora da gente tentar surfar essa onda, né? A população de Itajaí está chegando em 300 mil, está aumentando para 300 mil, e a de Navegantes está aumentando para chegar a 200 mil. Então você pensa assim, Itajaí, há 20 anos atrás, era de 150 mil, dobrou. E Navegantes, assim, daqui a pouco nem vai caber mais gente lá em Navegantes. Não, nem 100 mil. Gente, assim, posso complementar, nós vamos fazer uma coisa que é bem importante de trazer aqui para o colegiado, em forma de discussão, né? Que no dia 9 de dezembro vai ser o nosso aniversário de 15 anos. Então, debutando.
Eu ia até falar ontem ali, eu fiz a abertura ali, foi um evento relacionado com as comemorações dos 15 anos, que foi um concerto que a gente teve ontem, da MIMO, que é a Associação dos Músicos de Santa Catarina, foi a Orquestra Catarina. Foi um momento muito bonito, não sei quem ainda que teve. Eu, Elisardo, a Beatriz, a gente estava. Assim, eu convidei a Cleo, mas a Cleo não estava, né? Mas assim, foi muito, muito bonito mesmo. Eu pensei que ia lotar, assim, lotou o auditório, então veio pessoas de fora da comunidade. Isso é muito importante para a gente, as pessoas virem para cá conhecer a gente, sabe? Divulgar. Então assim, foi muito bonito, assim, mostra que nosso aluno, vocês são de curso de tecnologia, mas a arte também, a cultura, ela é uma coisa que a gente tem que trabalhar, porque aí é uma opinião minha, né? Não acho que ela esteja errada. Às vezes eu tenho opiniões erradas, mas acho que não. Que assim, a gente tem que trabalhar uma formação humana, não pessoas para trabalhar somente com máquinas, né? Mas pessoas para cidadão. E esses eventos aí, eles proporcionam isso para a gente, sabe? E agora, no dia 2 de dezembro, a gente vai fazer uso da tribuna livre do auditório da Câmara de Vereadores. Às 5 horas da tarde, todo mundo convidado também para ir, né? Acho que é importante, a gente vai convidar os alunos que estiverem aqui, dia 2 de dezembro. Terça-feira. E isso é importante porque, assim, ó, é a primeira vez que nós, como IFSC, vamos fazer o uso desse espaço. E só para a gente poder fazer um paralelo, ontem a Câmara de Vereadores de Lages, ela fez uma sessão alusiva aos 15 anos do campus de Lages. Foi a sessão inteira da Câmara só em comemoração aos 15 anos do campus na cidade. E assim, ó, o campus é longe pra caramba da Câmara de Vereadores. Nossa, do outro lado da rua. Então, isso fez o quê? Fez a boa parte da reitoria viajar de Florianópolis para Lages. Saiu em todos os meios de comunicação da cidade, jornal, televisão. Então, assim, a gente está se aproximando. Já conversei, já estive no gabinete do Beto Cunha, do Vanderlei Dalmolin, tem um que é pastor, como é que é o nome dele? Adão Bittencourt, do Pegorini, que é o presidente da... E a gente está indo de gabinete em gabinete, a gente vai, independente do partido político, né? A gente quer mostrar a instituição, convidando, alguns já vieram aqui, e eu quero fazer na tribuna, são só 5 minutos, gente, mas quero convidar todos os vereadores para poder estar me conhecendo, fazer uma visita guiada aqui no campus e no Barco Escola. Eu acho que isso é importante. Já teve vereador que teve aí com o professor Rodrigo querendo colocar dinheiro no instituto de emenda deles. Então a gente tem que ver como, né? Às vezes por uma ONG, por uma associação, eles não podem dar direto para a gente, mas tem como fazer esse caminho. Então eu acho que isso é importante. Com os deputados estaduais a gente também está conversando bastante. Já conversei com o Marquito, que é mais ligado a essa questão da cultura oceânica. Então, assim, a gente está se esforçando bastante. Isso, às vezes, faz com que a gente esteja ausente do campus. Então, isso é importante trazer. Ontem, eu e o Elisardo, a gente ficou até de noite. A Bárbara está de férias, a Sheila está participando aí conosco, mas até agradecer a Sheila aqui publicamente, o esposo dela está no hospital e ela não quis tirar licença médica. Então, isso mostra como a gente tem servidores comprometidos, né, com o campus. Então, a gente está sempre tentando estar na rua, nas empresas. Talvez um resultado que a gente consiga colher disso, prometeram para esse mês, né, final desse mês, asfaltar aqui na frente. Também é fruto dessas visitas que a gente faz na prefeitura, nas secretarias. Então, agora eu vou cobrar, porque prometeram. Então, quando a gente não está aqui, é a reitoria que sempre convocando a gente já fez 2 viagens de uma semana para Brasília e outra viagem para o Mato Grosso do Sul. Então, dá aquela sensação para alguns servidores que não sabem a agenda, que, pô, o Benjamin não está aí, o Elisardo não está aí, mas não está aqui, nem está trabalhando. E essa viagem de Brasília já nos rendeu pelo menos R$500 mil. Mas o pessoal que vê o Instagram sabe das atividades. Eu estou tentando, não estou conseguindo. Eu estou tentando fazer o máximo, mas às vezes passa batido. Gente, mas tipo assim, ó, esses 500 mil que a gente conseguiu de uma emenda parlamentar, o próprio parlamentar pediu para ainda não divulgar. Até mesmo porque
ele pode, a qualquer momento, até sair, ele pode destinar para outro lugar, se ele achar que não deve, entendeu? Mas nós conseguimos 14 milhões de reais para o IFSC e para o IFC, nessa viagem que a gente foi para Brasília. Então, das emendas de bancada, são só 8, uma veio para o Instituto. Gente, isso é uma conquista, assim, ó, que não tem tamanho. Porque teve pessoas que questionou o reitor dessa viagem, 22 diretores indo para Brasília. Gastamos 100 mil reais e conseguimos 14 milhões. Se a gente não tivesse ido, a gente não teria conseguido. E dessas emendas de bancada, o que acontece? O parlamentar, ele pode escolher para qual campus vai, mesmo ela sendo de bancada. E aí que um dos senadores do estado já me ligou e falou, ó, da emenda de bancada, 500 mil vai para o seu campus. Então já liguei para a reitoria, já falei, nós pedimos para todos, mas o senador quer que venha exclusivamente para cá. Então, não, a Ana e o Zísimo já falaram assim, a gente tem muita ciência do que a gente pede e do que a gente recebe. A gente pediu para todos. O parlamentar que é para vocês, vai para vocês. Isso aconteceu lá com o dinheiro da Ana Paula o ano passado, né? Então, mudou a gestão, tem esse entendimento, porque isso aí foi uma coisa que queimou muito o filme, esbarrou até para o IFC. Teve diretor do IFC que foi pedir dinheiro e o parlamentar não deu porque pegou mal essa questão aí aquela vez, né? Então ficou um negócio, pô, do Instituto, pô, lá a gente manda para o seu campus e vai para outro. Agora, essa viagem para Brasília consertou isso. Eu acho que tá mais na mídia também, né? Como você falou, né? Até o Instagram do Instituto também a gente vê mais rodar, né? As coisas. Mas assim, ó, o Volvo tem que estar junto, feira tem que estar junto, o evento da Itajaí tem que estar junto, tem que estar nessas escolas divulgando. Essa ponte que a Secretaria de Educação tem que ser feita, porque os alunos vêm dos novos anos, a gente não sabe isso, não ficar tudo, né? Mas se não for só no município, mas no estado, que agora vai ter novo ano, não é porque o estado tem primeiro, segundo, terceiro ano que a gente também não pode lá oferecer, entende? Então, assim, ó, essa parte de captação de alunos tem que ser feita também. Então, de repente, fazer uma comissão, designar alguém que possa, né, dos funcionários que possa estar fazendo essa propaganda, isso, uma boa ideia. Propaganda para estar captando também. Porque antes eles levavam de ônibus, a educação dava ônibus para eles virem conhecer o Instituto. Né? Então eles ficavam encantados. A gente tinha isso, né? A gente teve a fita. Eu vi, acho que eu não consigo. A gente teve a fita e trouxe que a Feira de Ciências. Então é bom. Esse de ontem. Essa parceria é interessante, está convidando chegou a divulgar? Para estar participando da feira dentro do Instituto. Porque, assim, quando o aluno vem, a Alice está aí, não, a Alice é na nossa mão. Quando o aluno vem para conhecer, e daí se vê, é um laboratório, é prática, é isso aqui, ele se encanta. Gente, porque assim, uma coisa de estudar numa escola do estado que não tem nada, gente. Tem uma estrutura desse tamanho que para a gente não é muito. E a gente está com 400 vagas ociosas. Então, 400 vagas ociosas que a gente poderia estar. Tem que ir atrás desse recurso, sabe? De estar buscando. Assim. Às vezes eles nem sabem do processo seletivo. Lógico. Alguns dias aí atrás a gente teve essas reuniões na reitoria. Primeiramente foi o Benjamin, a Bárbara, na semana, depois da outra semana fui eu, depois os demais diretores de ensino. Foi justamente uma questão que a gente colocou, essa questão do. Ele tem aqui a nossa Semana de Ciência e Tecnologia, a própria FITA, que foi um sucesso, a própria Universidade foi um sucesso também, alunos da Escola Municipal, da Estadual, do próprio IFC veio também. Entre instituições é bom ter esse convívio também, né, apresentar nessa feira. E um consenso que houve dos diretores de ensino lá é a questão, por exemplo, nós temos hoje um calendário do ingresso, principalmente no segundo semestre, que vamos ver se ele ocorre antes da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Nós não temos como passar ele para frente por causa da questão dos prazos, assim como a gente estava vendo aqui. Né? Então, houve um consenso no questão do Instituto Federal de Santa Catarina que o Semana Nacional de Ciência e Tecnologia ela vai ocorrer antes do período oficial, para trazer os alunos aqui num período que dá para fazer a inscrição. Que hoje a inscrição termina 30 de setembro. E o Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que vem muita gente de fora aqui, é 20 de outubro. Então, e assim, o período de inscrição tem que
Tem que ir pra rádio, tem que falar. Porque senão a galera fala, mas já passou o prazo, eu já nem sabia. Isso, E é né? isso que a gente escuta. Mas a Beatriz, assim, tem uma coisa boa da Beatriz estar na direção, na assessoria, porque ela é da comunicação, é jornalista. E a coisa ruim é que aí ela não consegue também publicar tudo, porque aí ela tem um monte de outras coisas para ela fazer também. Tentando resolver isso, Mas pega essa gurizada aí, ó. tentando resolver isso, Né? essa semana Sim. vai ser publicado um edital e vai ter uma vaga para comunicação aqui. Que aí a gente pensou numa gurizada dessa mesmo. Mas assim, você tem ido na rádio, né? Fui no feriado. Passava Sim, lá na tem Massa que ir, né? Tem FM, que falou ir no na Jovem sala, Pan News, Isso né? é fato. Essa vaga pra quê? Ensino médio, engenharia, geral? A de comunicação social, como é que ficou, Beatriz? Eu não sei. Eu acho que ela vai ser técnico. Não que alguém da Engenharia pode, né? Só que o valor da bolsa é 700 e poucos. Ele é um pouco mais baixo. Mas poderia. Até as mesmas, a questão a gente tinha anos atrás a questão da comissão do ingresso, que a gente chamava aqui, que era justamente esses servidores que iam até as instituições e tal, e acabou ao longo dos anos ela se fragilizando até acabou. Boa, né? Pra fazer propaganda daqui. Isso, Tá ajudando tem também. pessoas lá. Vamos completar, gente. Mas você foi representado pelo Valente. Né? Tá bom. Deu tudo certo. Hoje que foi tranquilo, esse não vem, cara. Assim, na rede, né? Pessoal, de repente ele pode estar fazendo essa ponta também de A gente agrada. Só para encerrar, esse calendário que foi oficial, que foi apresentado, ele tem só as questões oficiais. A gente aproveitou no momento que estava criando o calendário, criou um calendário interno, que depois eu posso mandar na comissão aqui, que é justamente das datas internas, né, tendo a questão da criação da comissão de ingresso, a partir de quando eles começam a trabalhar, a gente incluiu no calendário interno. Então, criamos um calendário geral oficial que ensina o padrão da reitoria, que é esse que foi apresentado hoje, e nós criamos o interno, que é justamente porque, se tem uma data ali, eu tenho que criar a comissão um tempo antes, né, que é para justamente essa regularidade que nós não tínhamos antes, e agora foi feito. Obrigado. Para finalizar, desculpa, Cléo, por favor. Porque, assim, eu vinha por conta disso, né? Fazer as crianças falar que não tinha esse canal de comunicação, assim, de opção com os alunos, né? No ano, eu sempre provoquei isso. Eu acredito que tem que fazer acredito que a própria juventude possa, sabe? Tem um estudantil que jovem, falando com jovem é outro nível, né? Parece que dá uma. Claro, com um adulto junto, mas eu acredito que o Grêmio, o estudantil, possa apresentar uma proposta de divulgação do Instituto nas escolas, enfim, claro, antecipada, porque não adianta ir lá falar em meados de setembro. Acho que tem que fazer uma programação ali, não sei, junho, para que eles possam fazer inscrição. E acredito que esse é o canal. E também não dá para a gente fugir desse canal, tá? Acho que a gente tem que criar uma coisa muito certeira isso. Essa interlocução com os alunos de todos os anos, tanto da escola pública e privada também. E as questões dos cursos, dos eventos, que as coisas são. Eu estive aqui, é uma qualidade extraordinária, estou falando do que eu vim aqui. E acredito também que é preciso fazer essa parceria para que os alunos possam vir, né? Porque quando o aluno vem, interage, começa a se fazer, perceber que ele pode ser um agente pertencente a essa instituição. Né? Então, acredito que dá para fazer um programa, sabe? De fazer essas divulgações. Né? A gente tem um problema sério aqui, que é o quê? O nosso calendário de ingressos é muito desconexo. Essa reitoria, ela prometeu que vai consertar isso. Então, assim, lá no mês de setembro, a gente fazendo o ingresso para quem vai entrar em janeiro do outro ano. Então, assim, é muito complicado isso. Mas eu acredito que vai melhorar. Esse ano a gente teve 2 ações, assim, foram muito bacanas, que foi uma ação que os alunos pediram, e eu acompanhei eles nos 9º anos da cidade de Pissarras. Então, os próprios alunos falaram para os alunos, então tem muito aluno de Pissarras hoje ali no RP e na mecânica, né, Elizado? E a professora Renata, ela vem fazendo uma dinâmica nas matérias que ela faz um trabalho onde ela libera os alunos, mas eles têm que apresentar qual escola que eles foram na semana de divulgação. Então eles voltam, fazem um relatório, qual escola foram, quantas salas entraram. Então
Isso a gente copiou do IFC de Araquari, quando a gente foi, também ajudou bastante. E por fim, aí eu prometo que eu paro de falar, no dia 12 de dezembro, né? Nosso aniversário é dia 9, mas no dia 12, que é uma sexta-feira, às 3 horas da tarde, às 15 horas, a gente vai fazer o corte do bolo ali embaixo. Então é importante que todo mundo venha, né? Principalmente vocês aqui, né? Que são representantes dos segmentos. Aí, quem conhecer pessoas de fora, vereadores, deputados, se quiser convidar ou pedir para que a gente mande um ofício convidando, é importante as pessoas estar aqui. Convida, não precisa. Vamos convidar todo mundo. Um convite para a Câmara de Vereadores mandar representantes, manda convite para a E lá eu vou reforçar pessoalmente no dia 2, né? Então, acho que vai ser... Vou mandar para a prefeitura também. Vou para a prefeitura também. Convite normal, um convite, não precisa ser ofício. Faz um convite normal e... Larissa, você vai encerrar os trabalhos, hein, cara? Voltando num assunto que eu queria falar, não vejo me estendendo um pouco, até sair dele, em relação ao Grêmio, esse ano na fita, usando a fita como exemplo, tem uma coisa que a gente não teve nos 2 anos anteriores, que foi a participação do pessoal do ensino médio na divulgação. Normalmente era o pessoal de engenharia que estava na divulgação, então a gente era meio mais parado, às vezes eram só 2 pessoas ou uma para fazer tudo. Esse ano eles focaram no perfil TikTok, né, assim, digamos, estilo TikTok, e eles fizeram vários videozinhos chamando, videozinho que normalmente o pessoal mais novo, adolescente, está saindo do nono ano, gosta, e a gente teve uma alcance de divulgação muito grande. Principalmente na fita, esse ano a gente não precisou falar muito para as pessoas seguirem. Quem não falava, olha, estou tirando foto, se você quiser, se você ir, a gente sabia. Então teve uma divulgação maior, um crescimento maior. E se pegar essa mesma galera, eles vão ser a mesma galera que vai querer ajudar a divulgar mais o curso, as suas culturas daqui. Vocês vão querer falar. Isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, vamos todo mundo dormir feliz. Veja, amigo, você não vai precisar sair correndo hoje. Não. Você vai dormir. Não, eu tô... Você não tem pesadelo. Eu vou ter que sair correndo. Eu também.